Estou recebendo aqui doutor Emerson, muito prazer em cumprimentá-lo, ex-vereador de Aracaju, médico. No Rede, o senhor é o presidente, o Rede tem presidência ou é um grupo de pessoas que preside? Como é que pode chamar? O senhor é o presidente do partido? Como o nome de Rede Sustentabilidade, é um partido que se propõe trabalhar de modo diferente dos partidos tradicionais que tem na figura do presidente a sua direção máxima. Nós trabalhamos em rede. Então, a rede não existe a figura do presidente, nós temos uma coordenação que constitui o Diretório Nacional, o Diretório Estadual, o Diretório Municipal, são coordenações, fazendo analogia com os outros partidos. Então, o diretório corresponde a uma coordenação onde cada cargo é exercido por duas pessoas. Nós temos a coordenação geral, exercida por duas, executiva, financeira, de comunicação, cada de coordenação. O senhor exerce qual coordenação? Duas pessoas. Atualmente eu exerço a coordenação de formação política da estadual. Então, nós temos essas coordenações. A coordenação geral tem que ser exercida por um homem e uma mulher. E nessas coordenações nós temos que ter 30% pelo menos de um gênero. Essas pessoas só têm direito a uma reeleição. Elas não podem se manter por um terceiro mandato, do mesmo modo que nos mandatos eletivos, então vereador, deputado, senador, enfim, da rede só poderá exercer o mandato duas vezes, tem que sair. Isso propõe a renovação, que é o que falta na política brasileira, não se fazer a renovação lá por casa, né? É verdade, veja a informação que o senhor está passando aqui. Então, nós temos os dois vereadores do partido Rede. A vereadora Kitty Lima e o vereador Américo de Deus. Então, pelo estatuto, eles só podem concorrer a mais uma eleição. Perfeito, exatamente. E o Américo de Deus pode uma eleição, a partir daí já fica difícil, ele tem que sair, porque para que uma pessoa possa ter direito, no caso eletivo, ao terceiro ou de direção partidária, ao terceiro mandato, terá que ter a aprovação de 80% e mais um dos filiados daquele diretório. Então, fica complicado para que uma pessoa é um partido com regras diferentes. Com regras diferentes, inclusive com data de refundação, né? O partido foi criado em 23 de setembro de 2015 e até 23 de setembro de 2025 fará uma consulta nacional a todos os seus filiados com a pergunta: a rede tem cumprido os seus princípios ou se tornou mais um partido, mais um da mesmice? Se 80% e mais um responderem que não, o partido se extingue. Se apenas 80% responderem que sim, o partido se extingue. Então é preciso que tenha uma maioria de 80% e mais um para que o partido continue. Então é data de refundação em intervalos de 10 anos, ou seja, a cada 10 anos tem essa consulta. Bem interessante. Doutor Emerson, está confirmada a vinda de Marina Silva, que é, digamos assim, o nome de expressão nacional do Rede aqui para Aracaju? Sim, confirmadíssima. Dentro do seguinte propósito, nós teremos, primeiro, o GT Nacional, para que os telespectadores entendam, o GT Nacional da Rede baixou uma resolução onde recomendava a criação de grupos de trabalho para as eleições de 2018. Então, nós temos aqui o GT Eleições 2018. Esse GT trabalha com 3 tripés. Trabalha na identificação de pessoas que poderiam ser candidatas e candidatos pela rede em 2018, na elaboração de um programa de governo e na elaboração de uma estratégia de campanha, sinalizando claramente que a rede se prepara dessa forma para as eleições de 2018. Na elaboração de programa, nós estamos fazendo da seguinte forma: nós, ao invés de reunirmos profissionais ou marqueteiros e estarmos fazendo um programa de governo, a gente começa e elabora num diálogo permanente com a população. Então, é isso que nós queremos fazer. Então, definimos a estratégia dos fóruns Sergipe em Rede. No estado inteiro, nós vamos estar fazendo esses fóruns e vamos começar com esse do dia 14, às 19 horas, no auditório da Faculdade Pio X. Nós teremos, então, esse primeiro fórum, que será o Fórum Governança. Nós dividimos em tópicos: saúde, educação, segurança, desenvolvimento, né? O primeiro é governança com Marina. O primeiro é governança e com a presença de Marina. Cada fórum terá esse desenho. Nós teremos uma pessoa que fará a palestra, nós temos um mediador e a interação com o público para que possamos... É aberto para qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode comparecer às 19 horas, na quinta-feira, no auditório da Faculdade Pio X, porque
terá acesso para participar. Doutor Emerson, vamos agora falar de eleições 2018. Marina Silva é candidata a presidente da República? Esse fato já é definido ou ainda não tem essa definição? Olha, veja só, a Rede terá candidato a presidente. Ainda não... Esse fato já está definido. Terá candidato a presidente. Agora, nós não tivemos nenhum evento que fizesse lançamento de uma pré-candidatura. A candidatura só poderá acontecer na convenção no próximo ano. E a partir do momento que tenhamos uma pré-convenção, vamos dizer assim, no sentido de que lancem os pré-candidatos, nós poderemos falar em pré-candidatura. No momento só podemos dizer que provavelmente ela será candidata a presidente, mas não houve nenhuma decisão partidária, nenhuma instância e a nível nacional decidiu pela pré-candidatura de qualquer candidato ou candidata. Vamos agora para Sergipe. Nas pesquisas que têm sido feitas, o nome do senhor tem aparecido muito bem, sobretudo aqui na região da Grande Aracaju. O senhor será candidato a governador? Eu serei candidato nas eleições de 2018. Agora, mais uma vez, já indo diferente da lógica predominante na política, a gente escuta a população. Ao invés de nós nos reunirmos no partido, e não, vamos aqui definir quem é que a gente vai colocar e impor nomes para a sociedade, numa construção do partido para a sociedade, a Rede trabalha de modo diferente. Nós queremos uma construção da sociedade para o partido. Então, aconteceram pesquisas nesse sentido, a gente tem tomado conhecimento. Nós não patrocinamos nenhuma pesquisa ainda, porque essas pesquisas são caras e a gente vai ter momentos estratégicos para que a gente possa fazer. E nós estamos tendo conhecimento pelo que é divulgado. E o nosso nome sendo colocado, a gente agradece, né, ao povo de Aracaju, especificamente, e ao povo do estado de Sergipe. O senhor tem rodado o estado? Tem... Eu tenho caminhado o estado no Mas eu comentei semana. com o senhor aqui que eu estive em Canidé do São Francisco sexta-feira, lá na Rádio Tingó, e o Roberto Silva, a quem quero mandar um abraço, que me recebeu de forma muito carinhosa, disse que o senhor esteve lá recentemente, né? Exato, nós temos caminhado, final de semana e feriados, nós temos circulado o estado. Poço Redondo, Monte Alegre, Canidé, Porto da Folha, Feira Nova, Aquidabã, Propriá, Estância, nós temos Itabaianinha, nós temos circulado o estado de Sergipe e é com muita satisfação que a gente tem visto essa resposta. Sergipe é um estado pequeno, geralmente quem mora aqui é pessoa oriunda do interior, tem parentes, tem alguma ligação com o interior, todo mundo aqui tem uma ligação com o interior. Então, ecoa muito o que se faz em Aracaju, ecoa para o estado de Sergipe. Então, a gente tem tomado conhecimento de pesquisas também no interior do estado, onde o nosso nome tem sido colocado com um certo destaque, e municípios que a rede não está estruturada com diretório, né, que eu nunca fiz política nesses municípios, mas ecoando em função daquilo de Aracaju e principalmente em função da busca da população do Brasil, e Sergipe não é diferente, por alternativas, fora da lógica, fora da caixinha. Então é essa leitura que eu faço para que a população tenha a compreensão e esse comportamento. E momento de crise é momento de oportunidade. A gente não pode passar por tudo isso e continuarmos agindo, se relacionando com a política da mesma forma. O senhor então, fala dentro da caixinha. Deixa eu ver se eu entendi. Existe alguma possibilidade do Rede fazer aliança política, por exemplo, com os partidos tradicionais? Vamos colocar o que está sendo dito aí. O Belivaldo pode ser o candidato do governo, o senador Amorim, Valadares, André Moura, Rogério, etc. O Rede tem alguma chance de fazer aliança com esses partidos? A Rede, e como na política, é diálogo, é conversar, isso é possível, né? Nós não vamos dizer, não vamos conversar com fulano, com Beltrano, porque nós somos puros. Não, política se conversa. Agora, uma coisa, o Estatuto prevê, nós não faremos política dentro da caixinha. Nós não vamos para dentro de caixinha nenhuma. Política dentro da caixinha? Política dentro da caixinha, Fábio, é o seguinte, nós temos uma lógica aqui em Sergipe. Por exemplo, se analisarmos, fizermos um corte de 30, 40 anos, nós vamos verificar que 3, 4 pessoas comandam Sergipe, comandam partidos, e ao comandarem os partidos, essas pessoas se definem, eu vou ser candidato a isso, você vai ser candidato àquilo, então cargo de governo, Senado, e até chega pertinho de deputado federal, só disputa quem está na liderança e no controle dos partidos políticos. Essa é a primeira lógica. A segunda lógica é financiamento.
E a gente está vendo aí o que dá essa história de financiamento ilegal no Brasil. Então, isso é uma Porque lógica. a rede defende o quê? Financiamento público? Sim, e está bem claro, defende o financiamento público, isso é do Estatuto, e não faz essa defesa do financiamento privado, que a gente sabe o que dá. E quem está defendendo, e quem defende financiamento privado, a gente já sabe onde quer chegar. Porque o financiamento privado, ele pura e simplesmente permite a legalização daquilo que é errado. E hoje a gente sabe no Brasil que Caixa 1, Caixa 2, Caixa 3 é tudo ilegal. Então, a partir do momento que existe a possibilidade do Caixa por empresas, do financiamento por empresas, na hora que se pega, diz logo, é o que todo mundo está dizendo, minhas contas foram aprovadas, está tudo certo, porque parte do recurso, e hoje já se sabe até recurso ilegal, mas essa foi declarada, tudo certinho, no recibo eleitoral. Se não existisse a possibilidade do financiamento por empresas, qualquer quantia que se pegasse já era ilegal. Já era legal, já era entendeu? Caixa 2, então, era crime. Já era crime. Por isso que a gente não defende e a gente não está nessa caixinha. E depois vem as coligações. Todo mundo ali dentro da caixinha já esteve com todo mundo. Eu me lembro, na política Sergipe parece uma dança. Os moradores de Pirambu conhecem bem isso, é o lariô. Né? É uma dança que as pessoas começam a dançar, aí quando alguém apita, a pessoa que está controlando, aí todo mundo tem que trocar de casal, obrigatoriamente. Ninguém fica dançando o tempo inteiro com a mesma pessoa. Então, bem assim, é dentro da caixinha, é um lariô lá dentro da caixinha. Apitou, todo mundo troca. Todo mundo troca. A cada eleição, todo mundo troca, todo mundo já esteve com todo mundo. Isso é ruim para a política, porque não há identidade de programa não vale nada nessa lógica, e as pessoas ali, nessa dança, ficam loteando os cargos públicos. Aí nós temos serviço público, onde tem 20 pessoas, tem 200, né? E precisa de 20, tem 200, e muitas delas sem comparecer para trabalhar. Então, essa lógica perversa que torna o serviço público ineficiente, ineficaz e não cumpridor dos princípios constitucionais. Então, é preciso que a gente dialogue em programa de governo, mas dialogue de modo programático, que a gente converse de modo programático, que programa, o que é que a gente defende, o que é que a gente vai fazer no exercício. Então, fazermos política com conteúdo programático, sem financiamento ilegal de campanha, tá? E sem fazer loteamento dos cargos públicos. Então, é nessa lógica, claro, uma coisa é você estar discutindo, nós estamos conversando, tem partido que a gente conversa, que a gente dialoga, no sentido de discutirmos programas. A coligação em si me parece que é algo que vai ser aprovado, a tendência é acabar. E acho que amanhã ou até quarta-feira devem aprovar o Distritão. Né? É outra mudança na legislação. Doutor Emerson, o senhor é um médico muito bem conceituado e foi vereador, me parece que 2 mandatos em Aracaju. O senhor foi vereador pelo PT. Sim. Que sentimento o senhor tem hoje quando o senhor olha para trás e vê que o senhor foi vereador do PT? O senhor se arrepende de ter estado no PT? Ou o senhor acha que naquela época o PT era diferente? Ou tem alguma crítica a fazer ao PT? Qual é o sentimento que o senhor tem em relação a isso? Essa lógica do arrependimento não pode partir do pressuposto de que todo mundo que esteve no PT é desonesto ou foi desonesto. Né? E nem os que estão, né? Nem os que foram, nem os que... Tem muita gente no PT então, que é decente. Em todos os partidos, em todos, tem gente decente e gente indecente. Tem gente indecente, em todos eles, como nas atividades todas, né? Então, eu tenho honra da minha história de vida, porque onde eu estiver e onde eu estive, eu estarei com meus princípios e valores. Meus comportamentos são os mesmos. Então, do modo como eu me comportei no Partido dos Trabalhadores, eu me comporto na rede e eu me comportarei, se estiver na política, em qualquer partido onde eu esteja. Porque o que vale para mim são esses princípios e são esses valores. Então, eu não me arrependo. E acho que o Partido dos Trabalhadores não teve noção da responsabilidade histórica que esse partido teve ao chegar no poder né? Chegou ao poder e, infelizmente, me parece que tudo isso começa a acontecer principalmente, né? Principalmente, depois de chegar ao poder no país. Então, é lamentável. Eu acho que todos os que são culpados têm que responder. Eu acho que as penas no Brasil são brandas. Eu acho que crime de corrupção tem que haver uma mudança no Código do Processo Penal que seja crime hediondo aqui no Brasil, para que a gente não seja tolerante com essa prática. Então, é essa forma contundente de nos posicionarmos do ponto de vista da lei que vai, de certa forma, inibir ou criar dificuldades, ou pelo menos o cara vai saber que, se acontecer, será
punido de modo exemplar. Então precisa, e não me arrependo porque estive lá do mesmo jeito que estou agora na rede. Para a gente finalizar, o senhor na última eleição de prefeito, o senhor teve praticamente a mesma votação do então prefeito João Alves, com quase 50 anos de história na vida pública, com a máquina na mão. O senhor ficou surpreendido com a sua votação ou com a votação de João Alves? Veja, da minha votação, eu andando pela cidade, já imaginava que nós teríamos um bom desempenho. Tanto que eu dizia, né, que a imprensa, os analistas políticos, não colocavam possibilidade de eleição para um vereador sequer da rede. Elegeram 2. E nós elegemos 2 e fomos o terceiro partido em somatório de votos. O terceiro. E então isso é em função do trabalho. A gente já sabia, eu nunca tive dúvida que nós elegeríamos vereadores. Nunca tive dúvida. E a gente sabia do desempenho nosso. Eu não sabia quantificar. E olha, não foi mais, porque nós fomos afastados dos debates e de modo, vamos dizer assim, porque, veja, a legislação permite, primeiro foi dito, lá dentro da empresa, quem tivesse 5% de votos, entraria. Aí eu fiquei tranquilo, porque naquela altura eu tinha pesquisas que me davam em torno de 10%. Mas aí tinha que ser as pesquisas patrocinadas pela empresa. Aí me colocaram o tempo inteiro com 3%, 3%, até na quinta-feira da eleição. E o senhor teve quanto? Eu tive em torno de 10%, que era aquilo que a pesquisa da gente indicava. Eu tinha certeza disso. O senhor acha que se tivesse participado dos debates, naturalmente, o desempenho teria sido melhor. E aí, não obstante essa história de 3%, a legislação diz que se 2/3 dos candidatos assinarem, permitirem que os outros possam participar, a empresa patrocinadora do evento não pode se negar. Então, nós conseguimos a assinatura dos 3 outros candidatos que estavam aptos. Aí nós fomos para a Justiça e, olha, antes de irmos, nós pedimos um parecer da Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral, quais eram os critérios. Aí assinalaram 3. O que a legislação diz dos aptos, o segundo era que a empresa poderia convidar quem quisesse, fora os aptos, e o terceiro era essa, dos 2/3 de assinatura. Nós conseguimos os 3. E mesmo assim o senhor não... E aí, na decisão da Justiça, foi que as autorizações foram assinadas pelos coordenadores de campanha e não do punho dos próprios candidatos. E aí nós deixamos de participar, nós e os outros candidatos, né, que também deixamos de participar. Eu acho que isso ainda mudaria um pouquinho o nosso desempenho, que de certa forma, pelo trabalho que estava sendo feito. E atualmente a gente está observando isso que eu já disse aqui, as pesquisas estão indicando a leitura que a população está fazendo. A população não quer perder essa oportunidade de mudar. É preciso trabalhar até a questão da frustração para que a população não se frustre a partir do cardápio que os partidos vão oferecer. A população vai querer mudar e os partidos não têm muito a oferecer. Então é preciso que a população fique atenta e que as pessoas que têm uma leitura diferente e um comportamento diferente venham para os partidos políticos onde for possível, para que a gente possa oferecer alternativas para a população de Sergipe, alternativas que estejam, como tenho dito, fora da caixinha, com outra prática e com outra lógica. Doutor Emerson, um abraço para o senhor, boa sorte, muito obrigado por ter vindo aqui ao Balanço Geral. Eu que agradeço.